Oi pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, não lembra de mim, eu sou a Bruna Sayuri, nutricionista. Eu fiz estágio em nutrição com a Ana Luísa nos meus 4 anos de faculdade, então eu tenho um carinho muito especial por esse hospital, por todos os envolvidos. E eu fui convidada para falar um pouco com vocês sobre alimentação durante a pandemia. E aí, quem que não está com uma compulsão alimentar, quem não teve compulsão alimentar ainda durante esses meses? Eu acho que é muito difícil que isso ainda não tenha acontecido com alguém, né? Principalmente quem está nessa linha de frente como nós. Mais ainda vocês que realmente estão atuando aí em hospital. Eu estou de licença maternidade, então eu consegui me livrar nesse sentido. Mas eu acredito que seja realmente sendo muito difícil tudo isso, esse momento mais delicado. E eu quero dar algumas dicas para vocês conseguirem se cuidar mesmo nesse período, porque se a gente não se cuidar, a gente não vai conseguir cuidar do próximo e os nossos pacientes dependem de nós, né? Então, assim, não esqueçam nunca da hidratação, tá? A água é muito importante ao longo do dia, a gente sabe que com o uso dos EPIs acaba dificultando muito mais, mas o tempo que vocês tiverem para pausa de cafés, lembrem sempre de se hidratar. Quem tem a dificuldade de estar tomando água, começa a colocar pedacinhos de frutas na água, isso começa a contribuir com que você aceite melhor a quantidade de água, tá? Porque ele tem um leve sabor, então pode pôr um pedaço de morango, um pedaço de abacaxi, rodela de limão, de laranja, pode incluir gengibre, hortelã, fica totalmente saborizada e muito gostosa. Agora no verão, então, melhor ainda, muito gelado também, né? Então vamos lá, sobre a vontade de doces. E aí, será que tem alguém que não tem essa vontade? Em alguns casos até a gente consegue controlar, existem pessoas que preferem mais alimentos salgados do que os doces. Mas quem tem essa vontade do doce, a gente precisa ter muito cuidado, porque o açúcar ele é muito viciante no organismo, ele é assim considerado muito mais viciante, por exemplo, do que uma pessoa que utiliza uma droga. Tá? Então é muito perigoso. Se a gente colocar uma colherzinha de açúcar na boca, o nosso cérebro vai entender que ele precisa dessa necessidade cada vez mais. Então a gente deve evitar o consumo excessivo. Não é que nunca mais vocês vão poder consumir o açúcar, tá? Então preferir os chocolates meio amargos, 70% de cacau. Fazer um sorvete agora no calor com uma fruta natural, congela uma banana para usar como base e acrescenta algumas outras frutas, morango, framboesa, o que vocês preferirem, tá? Pra gente enganar essa vontade de doce, o cafezinho, tentar colocar uma canela em pó, ele engana também o sabor do doce. Então evitar tudo o que é possível assim do açúcar. Açúcar seja refinado, magro, light, orgânico, tem uma variedade de açúcares por aí. Todos independentes são açúcares, então o excesso não é bom e quanto menos se consumir, melhor, tá? Os adoçantes é a mesma coisa, às vezes a gente pensa, mas eu não consumo mais o açúcar e o adoçante, ele vale a pena, eu estou substituindo, e a gente não pensa na qualidade do adoçante. O adoçante também não deve ser consumido com excesso. Os melhores, pensando em qualidade, independente da marca, tem várias marcas no mercado, mas a composição deve ser 100% estévia ou xilitol, que são os adoçantes naturais, certo? Claro que se você conseguir não adoçar os líquidos, seja o café, o suco, muito melhor. Os sucos naturais, sempre adicionar água, nunca ser, principalmente da laranja, que a gente tem hábito de colocar a laranja pura como suco, isso não é ideal, tá? Isso pode elevar a glicemia mesmo de uma pessoa que não tem diabetes, então não é legal. Favorece o ganho de peso porque ele é muito mais calórico, a gente acaba utilizando muito mais frutas do que se eu fosse comer uma laranja. Então, por que não optar por uma fruta do que fazer o suco dela? Então, vamos começar a refletir dessa forma, certo? No almoço, a mastigação é muito importante em todas as refeições, claro, mas principalmente nas principais refeições, almoço e jantar, a gente sentar e lembrar que a gente deve fazer a refeição com prazer, né? Não por obrigação apenas, porque às vezes a gente tem 1000 coisas para resolver, a gente acaba engolindo a comida, não percebe o gosto e a gente comeu só por obrigação, porque o organismo está solicitando algo e já faz muito tempo, às vezes, que a gente deixou de se alimentar.
Então, assim, mastigar sempre de forma lenta, isso faz toda a diferença para a absorção dos nutrientes, contribui também para o emagrecimento, tá? Então, lembrem muito disso o tempo inteiro, é muito importante tudo isso. Comecem sempre por opções de saladas, as folhas, os legumes, quanto mais colorido o prato, melhor. E aí, quando você chegar na comida quente, você já não vai ter tanta vontade de comer uma grande quantidade, mastigando de forma lenta e aumentando a quantidade da salada. Então, optem também por preparações grelhadas, assadas ou cozidas, um refogado, se tiver a opção de alimentos integrais, um arroz integral, uma massa integral, por que não experimentar? Quem ainda não experimentou, não tem como falar que não gosta. E quem realmente tem essa intolerância de sabor do integral, come uma quantidade menor do arroz branco, não tem problema. Vamos enriquecer com chia a preparação para deixar com mais fibra. A diferença do integral é essa, a quantidade de fibra que vai aumentar a saciedade, vai contribuir para a melhora da flora intestinal, porque inclusive falando em flora intestinal, o intestino e o sono, eles devem também sempre estar equilibrados. Se algo está desequilibrado nesse ciclo, isso vai prejudicar também o nosso emagrecimento, a nossa saúde, pode causar outros transtornos, a gente precisa tomar cuidado com o percentual de gordura. Então, tudo isso deve ser muito observado. Quem tem dificuldade de dormir adequadamente? Então, tenta sempre deixar tudo desligado, televisão, celular deixa longe, deixa preferencialmente no modo avião. Toma um chá de camomila, ou passiflora, ou melissa. As frutas que favorecem o sono são kiwi e maracujá, vocês podem estar consumindo no período noturno. Vamos incluir os alimentos ricos em gorduras boas, que são as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. Tudo tem uma quantidade individualizada, claro, mas como aqui eu estou dando uma orientação geral, vocês devem consumir pelo menos um punhadinho da palma da mão dessa quantidade desses mix, tá? Porque a importância de misturar os tipos de castanhas, cada uma rica um tipo de vitaminas, de minerais, então é legal vocês estarem fazendo essa variedade. Incluir abacate numa pequena quantidade também é muito bom, por questão da gordura boa. O azeite extra virgem, não só numa salada, mas regar na comida após pronto, é excelente, certo? E assim, não caiam em furadas de dietas milagrosas, não fazem milagre, tá? Pelo contrário, essas dietas que são restritivas, elas não funcionam. Porque você perde muito peso? Perde. Mas você vai perder muita massa muscular junto. E a massa muscular é muito mais difícil de ganhar do que você perder gordura corporal. Além disso, causa um efeito sanfona. Então, ninguém quer ficar engordando e emagrecendo o tempo inteiro, certo? Então, vamos fazer sempre uma reeducação alimentar, é assim que funciona. Esqueçam esses chás milagrosos que tá na moda, que tem vários marketings jogando pesado com isso, o pessoal tá gastando infinito rios de dinheiros com tudo isso, não vale a pena, tá? Esqueçam, nada faz milagre, então, primeira coisa depende de vocês, da força de vontade de vocês, e é assim que a gente consegue dar início passo a passo. Em questão de consultório, como que eu costumo trabalhar para ajudar o pessoal? Eu trabalho sempre com reeducação alimentar e, quando necessário, a gente consegue estar prescrevendo fitoterápicos, que a gente consegue ajustar a qualidade do sono, do intestino, coloca algum fitoterápico que ele é específico para auxiliar na quebra da gordura, então ele vai acelerar o processo da quebra de gordura, o ganho de massa muscular, tem vários fatores para tratamento de queda de cabelo, unha fraca, acne, então uma variedade de coisas aí na nutrição que faz toda a diferença na nossa saúde, mas depende sempre de todo um contexto. A atividade física é muito importante vocês estarem fazendo, então quem trabalha em 2 lugares, se conseguir pelo menos no final de semana andar de bike, fazer uma caminhada, uma corrida. Agora quem já tem mais tempo, conseguir estar indo numa academia, ótimo, já está na hora de estar começando, faz um exercício na casa, procura ajuda de um educador físico para receber essas orientações, para fazer de forma adequada na casa também, tá? Tudo a gente sempre precisa de direcionamentos dos profissionais capacitados para que a gente consiga realmente estar seguindo de uma forma adequada para que não nos prejudique. Às vezes a gente faz
porque a gente acha, porque a gente leu no Google e tá tudo errado, né? Então, busquem sempre ajuda, se cuidem, esqueçam de peso de balança, tá? Peso de balança é muito enganoso, então assim, vou dar um exemplo muito básico. Por exemplo, um paciente obeso e um atleta, um fisiculturista, eles podem ter o mesmo peso de balança. Quando a gente faz o IMC, ele vai classificar os dois indivíduos como obesos e na verdade não é, tá? Então, qual que é o principal fator para a gente saber a questão de saúde? Saúde e o bem-estar físico, percentual de gordura e massa muscular. Isso a gente faz através de algumas avaliações, seja com bioimpedância, com adipômetro, com ultrassom. Então, isso a gente sempre consegue estar fazendo em consultório ou em academias, às vezes estão disponibilizando também, mas é muito legal, vale muito a pena a gente estar ajustando tudo isso também para vocês estarem vendo, certo? Não fiquem se pesando todo dia na casa, acabei de acordar, tomei banho, vou me pesar em primeiro lugar. Esqueçam. Na casa, o que vocês vão observar quando estão começando uma reeducação alimentar? Medidas de roupa vão começar a ficar muito mais largas, aos poucos vocês vão começar a perceber que vai precisar começar a ajustar principalmente calça, certo? Então observem tudo isso, lembrem de tudo isso que eu estou falando com vocês. Bom, eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem também passar algumas dicas para mim, sugestões, também estou aberta a isso. E parabéns para todos vocês que estão nessa linha de frente. Espero que muito em breve a gente consiga sair dessa juntos e até breve.